Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Miguel, um advogado bem-sucedido de 35 anos, beijou passionately o seu amante secreto, Tiago, um professor de arte de 28 anos, no beco escuro atrás do bar onde se encontravam clandestinamente. Mas um flash de câmara iluminou a escuridão, capturando o momento íntimo, e no dia seguinte, a foto viralizou nas redes sociais, expondo o segredo que Miguel havia guardado por anos de sua família conservadora. O escândalo explodiu como uma bomba, destruindo não só sua reputação profissional, mas também os laços familiares que ele tanto valorizava. Miguel acordou com o telefone tocando incessantemente. Era sua mãe, Dona Isabel, uma viúva devota de 62 anos, cuja voz tremia de raiva e dor. Como você pôde fazer isso conosco, Miguel? Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Ela desligou antes que ele pudesse explicar. Ele se sentou na cama, o coração acelerado, olhando para Tiago, que ainda dormia pacificamente ao seu lado. Como chegar a isso? Miguel sempre soubera que sua orientação sexual era um fardo em uma sociedade portuguesa ainda impregnada de tradições católicas e expectativas heteronormativas. Crescer em uma família de classe média em Porto, onde o machismo reinava, o ensinara a esconder quem era. Ele se casara jovem com uma mulher, divorciara-se discretamente e construíra uma carreira impecável, mas o vazio interior o consumia. Tiago, por outro lado, era o oposto. Nascido em uma família liberal de artistas em Lisboa, ele vivia abertamente sua sexualidade desde a adolescência. Ensinava pintura em uma escola local e pintava murais que celebravam a diversidade. Eles se conheceram em uma exposição de arte há 2 anos, quando Miguel, fingindo interesse profissional, comprou uma de suas obras. O que começou como uma conversa inocente evoluiu para um romance apaixonado, mas sempre às sombras. Miguel insistia em discrição. Não posso perder tudo por causa disso, dizia ele, referindo-se à sua firma de advocacia, onde clientes conservadores abundavam. Agora, com a foto circulando, Miguel enfrentava o caos. No escritório, os colegas cochichavam pelos corredores. Seu sócio, um homem de 50 anos chamado António, o chamou para uma reunião urgente. Miguel, isso afeta a imagem da firma. Clientes estão ligando, preocupados. Você precisa se explicar. Miguel sentiu o estômago revirar. Ele negou. Admitiu. Optou por uma meia-verdade, foi um mal-entendido, uma foto manipulada. Mas António não se convenceu. Resolva isso, ou teremos que repensar sua posição aqui. Em casa, Tiago tentava acalmá-lo. Miguel, isso pode ser libertador. Finalmente, você pode ser você mesmo. Mas Miguel explodiu, libertador. Minha mãe não fala mais comigo. Meu irmão me mandou uma mensagem dizendo que sou uma vergonha. Tiago, ferido, retrucou, e eu? Eu sou só um segredo sujo para você. A discussão escalou, revelando as fissuras no relacionamento. Miguel via Tiago como ingênuo, enquanto Tiago via Miguel como covarde. Aquela noite, Miguel dormiu no sofá, questionando se o amor valia o preço. No dia seguinte, a pressão familiar intensificou. Seu irmão mais novo, Pedro, de 32 anos, um engenheiro casado com 2 filhos, apareceu em sua porta. Você sabe o que isso faz com as crianças? Elas vão sofrer bullying na escola por causa do tio gay. Pedro cuspiu as palavras como veneno. Miguel tentou defender-se. Isso não é escolha minha, Pedro. É quem eu sou. Mas Pedro balançou a cabeça. Escolha é esconder da família. Você nos traiu. A conversa terminou em gritos, e Pedro saiu batendo a porta. Miguel desabou, lágrimas escorrendo. Ele pensou em sua infância, nas missas dominicais onde o padre pregava contra o pecado da homossexualidade. Como conciliar sua fé com seu amor? Enquanto isso, Tiago enfrentava suas próprias batalhas. Na escola, pais conservadores questionavam sua adequação como professor. Ele é uma influência ruim para as crianças, diziam. Tiago, sempre resiliente, organizou uma reunião com a diretora. Minha vida pessoal não afeta meu trabalho. Eu ensino arte, não dou lições de moral. Mas a diretora, pressionada, sugeriu uma licença temporária. Tiago recusou, mas o stress o consumia. Ele ligou para Miguel, precisamos nos unir, ou isso nos destrói. Miguel, exausto, concordou em um encontro público, um pequeno passo para enfrentar o mundo. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em círculos tradicionais. Comentários online variavam de apoio ao ódio puro. Miguel lia anonimamente, que nojo, um advogado respeitado se rebaixando assim. Outros defendiam, amor é amor, deixem eles em paz. Mas o dano estava feito. Miguel perdeu um cliente importante, um empresário católico que cancelou o contrato sem explicações.
Em meio ao turbilhão, Miguel recebeu uma ligação inesperada de sua tia, Maria, uma freira de 70 anos que vivia em um convento no Alentejo. Venha-me visitar, sobrinho. Precisamos conversar. Intrigado, ele viajou para lá, deixando Tiago para trás. No convento, sob o sol quente, Maria o recebeu com um abraço. Eu sei o que você está passando. Eu também lutei com minha identidade. Miguel ficou chocado. Sua tia revelou que, jovem, amara uma mulher, mas escolhera o celibato para escapar do escândalo. Não cometa meu erro, Miguel. Deus ama você como é. Aquelas palavras plantaram uma semente de dúvida em sua mente resoluta. De volta a Lisboa, Miguel encontrou Tiago em um café lotado. Pela primeira vez, eles se sentaram de mãos dadas em público. Olhares curiosos os cercavam, mas Miguel ignorou. Eu te amo, Tiago. Vamos enfrentar isso juntos. Tiago sorriu, mas o medo persistia. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes trouxeram mais confrontos. Dona Isabel, a mãe de Miguel, marcou uma reunião familiar em Porto, na casa onde cresceram. Miguel relutou, mas Tiago insistiu, você precisa enfrentar eles. Fugir só piora. Eles viajaram juntos, o carro cheio de tensão silenciosa. Ao chegar, a casa estava cheia, Pedro com sua esposa Ana e as crianças, além de primos distantes. Dona Isabel os recebeu friamente, ignorando Tiago completamente. Isso é assunto de família, disse ela, apontando para Tiago ficar na sala de estar. No jantar, o ar estava carregado. Pedro iniciou, Miguel, você precisa se desculpar e acabar com isso. Pense na mamãe. Miguel, com voz firme, respondeu, acabar com o quê? Com quem eu sou. Eu amo Tiago, e isso não muda. Ana, a cunhada, interveio timidamente, mas as crianças. Elas perguntam por que o tio não tem uma esposa. Tiago, ouvindo da sala ao lado, entrou furioso, porque ele tem um marido em potencial. Eu sou real, não uma fantasia. O caos explodiu. Dona Isabel chorou, você trouxe vergonha para esta casa. Pedro gritou, saia daqui, você não pertence aqui. Miguel defendeu Tiago, mas o dano foi profundo. Eles saíram daquela noite, Miguel cortado financeiramente pela mãe, que controlava a herança familiar. Se você escolher isso, não herda nada, ameaçou ela. No carro de volta, Miguel questionou, vale a pena perder minha família por nós? Tiago, magoado, rebateu, se você acha que sou uma escolha, talvez não valha. A rachadura no relacionamento crescia. No trabalho, a situação piorou. António, o sócio, o demotiu para casos menores. Até as coisas se acalmarem, justificou. Miguel sentiu a humilhação. Ele considerou processar quem tirou a foto, mas descobriu que foi um paparazzo freelance, motivado por fofoca. Em uma reunião com um advogado amigo, ele debateu, é invasão de privacidade, mas admitir publicamente só amplifica. Ele optou por silêncio, mas o stress o levava a noites insones. Tiago, enquanto isso, enfrentava traição em seu círculo. Seu melhor amigo, João, um artista gay de 30 anos, revelou em uma conversa bêbada que invejava o relacionamento deles e, por ciúmes, havia espalhado rumores na comunidade artística. Você tem tudo, talento, amor. Eu tenho nada. Tiago se sentiu traído, você nos expôs por inveja. João pediu perdão, mas Tiago cortou laços. Isso o fez questionar lealdades, até amigos nos traem quando invejam. A pressão social se manifestou em um evento público. Miguel foi convidado para uma conferência de direito em Lisboa. No painel, um debatedor conservador o atacou, como um advogado gay pode representar valores familiares. Miguel, preparado, rebateu, valores familiares incluem amor e aceitação, não exclusão. A plateia aplaudiu, mas online, trolls o bombardearam com ameaças. Tiago, assistindo, orgulhoso mas preocupado, o abraçou depois, você foi incrível, mas e o perigo? Uma reviravolta veio quando Pedro ligou inesperadamente. Eu vi o vídeo da conferência. Talvez eu esteja errado. Eles marcaram um café. Pedro admitiu, cresci com as mesmas crenças da mamãe, mas vendo você lutar. Me faz pensar. Miguel compartilhou sua jornada, as noites solitárias, o medo da rejeição. Pedro chorou, desculpe, irmão. Eu te amo. Foi um pequeno passo, mas reconfortante. Porém, Dona Isabel permanecia intransigente. Ela consultou o padre local, que a aconselhou a rezar pela salvação de Miguel. Em uma carta, ela escreveu, você escolheu o pecado. Não posso apoiar.
Miguel leu com dor, mas respondeu: Mãe, o pecado é rejeitar o amor. Tiago apoiou, mas internamente, duvidava se Miguel aguentaria. O relacionamento deles estava ao limite. Em uma discussão acalorada, Tiago propôs: casemos. Mostra ao mundo. Miguel hesitou: agora. Com tudo isso. Tiago viu como covardia: você sempre hesita. Miguel, ferido, saiu para caminhar. Na praça do comércio, sob as luzes noturnas, ele refletiu sobre suas escolhas. Voltar ao armário. Perder Tiago. Ele decidiu, voltaria e diria sim. Mas ao chegar em casa, encontrou Tiago embalando malas. Se você não está pronto, eu vou embora. Miguel implorou: espere, eu quero casar. Tiago parou, lágrimas nos olhos. Eles se abraçaram, mas a dúvida persistia. O alto preço do amor os mudava. Com o casamento marcado para dali a 3 meses, a tensão escalou. Miguel e Tiago escolheram uma cerimônia discreta em Sintra, mas notícias vazaram. Dona Isabel, ao saber, sofreu um colapso nervoso e foi hospitalizada. Pedro ligou: isso é culpa sua, Miguel. Ela não aguenta mais. Miguel correu para Porto, deixando Tiago sozinho com os preparativos. No hospital, Dona Isabel o olhou com olhos frios: você me mata com isso. Miguel chorou: mãe, eu só quero ser feliz. Ela virou o rosto: sua felicidade custa a minha. De volta, Miguel questionou o casamento. Talvez adiemos. Tiago explodiu: sempre adiando. Você prioriza eles sobre nós. A discussão revelou mal-tan profundos: Miguel, preso à família, Tiago, ansiando por liberdade. Eles dormiram separados, o silêncio pesado. No trabalho, Miguel enfrentou um caso que espelhava sua vida: defender um jovem gay discriminado no emprego. Ele venceu, ganhando respeito, mas o stress o esgotava. António o promoveu de volta: você provou seu valor. Mas clientes conservadores saíram. Tiago, na escola, organizou uma exposição sobre diversidade. Pais protestaram, mas alunos apoiaram, criando um mural coletivo. Um aluno confidenciou: senhor, você me inspira a ser eu mesmo. Tiago se emocionou, mas pensou em Miguel: porque ele não vê isso. Uma traição veio de dentro. Ana, esposa de Pedro, revelou a Miguel que Pedro havia vazado a foto inicialmente, por raiva de uma briga antiga sobre herança. Ele se arrepende agora. Miguel confrontou Pedro: você me destruiu por ciúmes. Pedro admitiu: sim, e me odeio por isso. Eles brigaram fisicamente, mas acabaram se abraçando, chorando. Perdoe-me, irmão. Miguel perdoou, mas a confiança quebrou. Dona Isabel, recuperada, visitou Lisboa inesperadamente. Encontrou Tiago sozinho. Você o arruinou. Tiago rebateu: eu o amo. Você o sufoca. Isabel, tocada, compartilhou histórias de seu casamento infeliz: casei por dever, não amor. Tiago viu vulnerabilidade: então entenda Miguel. Ela saiu pensativa. Miguel, ao saber, viu esperança. Mas um incidente social abalou: em uma festa, um ex-cliente o insultou publicamente. Viado, saia daqui. Miguel revidou verbalmente, mas Tiago o defendeu fisicamente, levando a uma briga. Polícia envolvida, eles saíram ilesos, mas abalados. O casamento se aproximava. Convites enviados, respostas mistas. Tia Maria confirmou presença: eu abençoo vocês. Mas Dona Isabel recusou. Na véspera, Miguel teve um sonho, seu pai o aprovando. Acordou determinado. No dia, em Sintra, sob árvores antigas, eles trocaram votos. Pedro compareceu, surpreendendo. Por você, irmão. Tiago e Miguel se beijaram, selando o compromisso. Mas Dona Isabel mandou uma mensagem: não aprovo, mas te amo. Foi um começo. Pós-casamento, desafios continuaram. Sociedade murmurava, mas eles construíam uma vida. Miguel abriu um escritório próprio, focado em direitos LGBT. Tiago publicou um livro de arte sobre identidade. Mas uma crise final: Tiago recebeu uma oferta de emprego em Berlim. É uma chance, mas longe. Miguel, ancorado em Portugal, debateu: e nós? Tiago, vem comigo. Miguel hesitou, temendo perder raízes. A oferta de Berlim pairava como uma nuvem. Tiago via como oportunidade para escapar preconceitos portugueses, mas Miguel temia o desconhecido. Minha família está aqui, meu trabalho. Tiago argumentou: sua família ainda te rejeita parcialmente. Em Berlim, podemos ser livres.
A discussão durou noites, revelando medos, Tiago de estagnação, Miguel de abandono. Pedro, agora aliado, aconselhou: vá, irmão. O mundo é maior. Mas Dona Isabel, em uma ligação reconciliatória, suplicou: não me abandone. Miguel dilacerado, família versus amor. No trabalho, Miguel defendia um caso de adoção gay, e quanto seus desejos futuros. Venceu, mas o juiz comentou: Portugal muda, mas devagar. Inspirado, ele considerou a mudança. Tiago, impaciente, deu ultimato: decida, ou vou sozinho. Miguel, ferido, acusou: você me força a escolher. Tiago: não, mas não posso esperar eternamente. Uma reviravolta: tia Maria morreu subitamente. No funeral, Dona Isabel desabou em Miguel: ela me contou seu segredo. Talvez eu esteja errada. Eles conversaram horas. Isabel admitiu medos enraizados na educação rígida. Perdoe minha ignorância. Miguel: perdoo, se você aceitar Tiago. Ela concordou em tentar. Com isso, Miguel decidiu: iriam para Berlim. Juntos, enfrentamos o novo. Tiago jubiloso, mas Miguel ansioso. A mudança foi caótica. Vendendo bens, despedidas. Pedro hospedou uma festa: boa sorte, irmão. Dona Isabel deu um colar de família: leve-nos com você. Em Berlim, nova vida. Tiago floresceu na Academia de Arte, Miguel abriu filial de seu escritório. Mas adaptação dura, idioma, cultura. Miguel sentia saudades, questionando a escolha. Uma crise: Miguel recebeu notícia de Dona Isabel doente. Voou de volta, deixando Tiago. No hospital, Isabel confessou: eu fingi um pouco para te trazer de volta. Miguel furioso: manipulação. Ela: medo de te perder. Ele perdoou, mas a confiança abalada. De volta, discutiu com Tiago: ela me manipula. Tiago: e você cai sempre. Rachadura cresceu. Sociedade berlinense mais aberta, mas desafios, xenofobia sutil contra portugueses. Miguel enfrentou discriminação no trabalho: você é do Sul, preguiçoso. Lutou, provando valor. Tiago, em um projeto, colaborou com um artista charmoso, Lucas. Inveja surgiu em Miguel: vocês passam muito tempo juntos. Tiago negou: só trabalho. Mas dúvida plantada. Em uma noite, Miguel confrontou: você me trai. Tiago ofendido: não, mas sua insegurança nos mata. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando a Lisboa. Sozinho, Miguel refletiu: perdas, ganhos. Ligou para Pedro: errei. Pedro: amor exige sacrifícios. Tiago, em Berlim, sentiu vazio. Ligou: volte, eu te amo. Miguel: eu também, mas precisamos equilibrar. Eles se reconciliaram, decidindo viver entre cidades. Miguel em Lisboa, Tiago em Berlim, visitas frequentes. Compromisso amargo doce. Mas uma traição final: Lucas confessou amor a Tiago, que recusou, mas contou a Miguel. Transparência fortaleceu. Anos passaram, eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia. Sociedade portuguesa evoluiu, mas preconceitos persistiam. Com o filho adotivo, Lucas, de 5 anos, a vida ganhou novo significado. Mas desafios familiares ressurgiram. Dona Isabel adorava o neto, mas questionava: duas figuras paternas. Ele precisa de uma mãe. Miguel defendeu: amor basta. Pedro ajudava, mas sociedade murmurava: escolas, vizinhos. Em uma viagem a Porto, Lucas sofreu bullying: você tem 2 pais. Que estranho. Miguel confrontou a escola, advogando por educação inclusiva. Venceu, mas o incidente feriu. Tiago, agora famoso, publicou um livro sobre sua jornada, expondo detalhes íntimos. Miguel se sentiu traído: você usou nossa dor para fama. Tiago: para ajudar outros. Discussão escalou, mas reconciliaram, vendo o bem maior. Uma crise de saúde: Miguel diagnosticado com estresse crônico, precisando de terapia. Revelou traumas, rejeição familiar, pressão social. Terapeuta ajudou: aceite suas escolhas. Dona Isabel, envelhecendo, mudou, participou de um grupo de apoio para pais de LGBT. Eu errei, filho. Reunião familiar curou feridas. Mas um dilema moral: um cliente de Miguel, político conservador, pediu defesa em caso de corrupção, mas era anti-LGBT. Miguel recusou: não trai meus princípios. Perdeu renda, mas ganhou integridade. Tiago enfrentou dilema:
oferta para expor arte controversa sobre homofobia, incluindo fotos familiares. Miguel vetou, não exponha Lucas. Tiago cedeu, priorizando família. Anos depois, em um aniversário de casamento, refletiram. Miguel, pagamos caro, mas valeu. Tiago, sim, mas as cicatrizes permanecem. Sociedade portuguesa progredia, mais leis protetoras, mas incidentes de ódio ocorriam. Eles se tornaram ativistas, palestrando sobre aceitação. No fim, Lucas cresceu forte, orgulhoso dos pais. Mas a jornada ensinou, amor exige luta constante. Foi certo Miguel priorizar o humor sobre a família tradicional, ou ele deveria ter sacrificado sua felicidade pela paz familiar?